Queridos irmãos e amigos que estiver ouvindo essa palavra neste momento, a Bíblia conta uma história que um rei foi ter com um profeta chamado Eliseu. E a Bíblia diz que quando esse rei chegou na presença do profeta Eliseu, Eliseu falou para o rei, diz: pegue um arco e pegue as flechas. A Bíblia diz que o rei pegou o arco e pegou flechas. A Bíblia diz que Eliseu olhou para o rei e disse: agora abre a janela para o oriente e atire uma flecha. A Bíblia disse que o rei pegou, abriu a janela para o oriente e atirou flechas. Ou seja, atirou uma flecha. Logo em seguida o rei olhou para Eliseu e Eliseu falou: agora pegue as flechas e o arco e atire as flechas no chão. A Bíblia disse que o rei atirou por 3 vezes a flecha no chão e parou. E aí o profeta, olhando para o rei indignado, disse: mas como assim? Você só atirou 3 vezes a flecha no chão? Você poderia no mínimo 5 ou 6 vezes ter atirado a flecha no chão. Mas como você atirou apenas 3 vezes, apenas 3 vezes também Deus te dará a vitória sobre os seus inimigos. Moral dessa história: quando o profeta falou para aquele rei atirar as flechas no chão, o profeta não determinou qual a quantidade de flechas que ele deveria ter atirado no chão. Mas aquele rei pensou, vamos dizer assim, pensou pequeno. Ele atirou apenas 3 vezes. Ele podia pegar a flecha, igualmente o profeta falou, atirar até a última flecha no chão. O que eu entendo com essa palavra? Nós muitas vezes colocamos limites no poder do Deus que nós servimos. Colocamos limite no tamanho da nossa fé no Deus que nós servimos, ou que nós cremos. Mas esse rei teve um ponto positivo dele. Qual foi o ponto positivo desse rei? Ele, antes de tomar qualquer direção, ele foi falar com o profeta. E profeta naquele tempo, ele simbolizava, ele estava no lugar de Deus. Hoje em dia nós não temos profetas, mas temos o pastor da igreja. Você, meu amigo, que vai na igreja católica, você tem o padre, que está também ali no lugar simbolizando Deus. Você pode pedir conselho ao pastor, pedir conselho ao padre, mas acima de tudo, você tem o caminho aberto para de pedir direção diretamente para Deus. E quando Deus te der a direção, faça aquilo que Deus determinou, mas faça com fé, crendo e confiando que aquilo que Deus determinou para você, Ele pode dar aquilo para você e muito mais do que você espera. Aquele rei pensava somente 3 flechas, estava bom para ele. Então, o milagre de Deus na sua vida é conforme o limite que você tem de Deus. Qual o tamanho de Deus para você? Qual o tamanho da sua fé em Deus? Então, se você tem fé que vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, você vai ter 5, 6 vitórias sobre todos os seus inimigos. Isso só depende de você. Só depende da sua fé, depende da sua determinação, da sua confiança no Deus que você serve. Então, se você tem alguma responsabilidade, se você tem alguma responsabilidade na sua vida e não quer tomar uma direção errada, então corra aos pés de Deus e peça a direção a Ele, igualmente àquele rei, e Deus vai determinar qual lado, qual rumo, qual caminho você deve traçar para que as coisas possam dar certo na sua vida. Caso contrário, se você não fizer isso, pode dar certo? Pode. Mas se tem um caminho, se tem uma probabilidade de dar 100% certo, e esse caminho, essa probabilidade de dar 100% certo é você consultar a Deus, então consulte Deus. Consulte a Deus na sua crença, consulte a Deus na sua fé que você tem nele. E independente da sua religião, Deus vai dar uma direção para você e tudo vai dar certo na sua vida e você vai contar com a vitória
Você vai contar, né, com um milagre na sua vida, porque você, antes de agir, você pediu direção a Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra possa falar melhor em seu coração e que a partir de hoje, antes de você fazer qualquer coisa, peça direção a Deus e Deus vai dar direção para você. Seja por uma pessoa, seja por sonho, seja por alguma coisa que aconteceu ao seu lado, Deus vai dar direção para você, porque você pediu a direção dele. Deus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor.